Esse foi o discurso onde o Lula expôs o seu plano que pode quebrar a economia brasileira em pouquíssimo tempo. Presta bem atenção. Viemos aqui para anunciar um novo programa que a gente está fazendo. É um absurdo a diferença entre o preço da Petrobras e o preço que o gás chega. Então nós resolvemos, já que tinha um grupo de gente recebendo o Vale Gás, nós resolvemos aumentar o programa. Ao invés de atender 5 milhões de pessoas, nós vamos atender 17 milhões de famílias, que chega quase a 50 milhões de pessoas, e as pessoas vão receber durante o ano o gás necessário para cozinhar. É por causa de governos como esse que o Brasil acaba de atingir um nível que nenhum país grande conseguiu sustentar, com uma população com a maior dependência do Estado da história. Hoje, meus amigos, de cada 10 brasileiros em idade de trabalhar, 7 estão inscritos em algum programa social do governo. 7 em cada 10. E quando você junta tudo, aí você coloca no bolo Bolsa Família, BPC, Vale Gás, auxílios estaduais, municipais, tudo, você chega a um número absurdo. São mais de 94 milhões de pessoas dependendo de transferência de renda para fechar o mês. Ah, Josué, mas isso aqui é proteção social. Proteção social, meu amigo? Proteção social é liberdade, é emprego, auxílio, é sobrevivência. E isso é um alerta vermelho de uma economia que está implodindo por dentro. E a grande pergunta que não quer calar é o seguinte: quem é que está pagando essa conta, hein? Eu acho que você já tem aí uma ligeira ideia de quem é que está pagando essa conta, porque você sabe muito bem que não é a turma lá de Brasília. Não são os políticos. Quem paga essa fatura é a outra metade do país. É você que acorda cedo, você que pega ônibus lotado, você que trabalha, você que produz, que paga imposto e sustenta a máquina pública mais cara da América Latina e a mais ineficiente do mundo. E o pior, meu amigo, é que essa dependência, ela não está diminuindo, muito pelo contrário, ela está acelerando. Nos últimos anos, o Brasil criou mais beneficiários do que empregos formais, o que foi uma verdadeira vergonha. Só para você ter uma ideia, hoje o Brasil tem 49 milhões de pessoas trabalhando de carteira assinada e também 49 milhões de pessoas só no Bolsa Família. Isso sem contar outros benefícios, como aposentadoria, BPC, Vale Gás e aí por diante. Tem uma lista enorme de auxílios do governo. E quando você soma tudo, você percebe que a dependência cresce muito mais rápido do que a capacidade do país gerar emprego, renda e produzir. Já trazendo alguns números aqui para mesa, o Brasil gasta mais de 1,830 trilhões de reais por ano somente com proteção social. Eu vou repetir, 1,830 trilhões de reais, segundo o Ministério da Fazenda. É dinheiro suficiente para você construir aí 60 milhões de casas populares por ano, construir mais de 1.300 hospitais gigantes do padrão aí do Albert Einstein, zerar o imposto de renda de todo mundo por 10 anos. 1,830 trilhões de reais por ano poderia transformar o Brasil, mas isso vira muleta para manter metade do país dependente e garantir voto cativo. E você sabe qual o país na história que já conseguiu sustentar metade da população dependendo do Estado? Nenhum, zero. Por quê? Porque chega uma hora que a matemática simplesmente não fecha, ela quebra. Chega uma hora que a conta explode, chega uma hora que o governo não consegue mais pagar. E é aí o ponto de atenção que eu quero trazer aqui. Quanto mais pessoas dependem do governo, mais poder o governo ganha sobre essas pessoas. E esse é o plano, é o voto de dependência, é o voto do medo, é o voto do, poxa, se tirar esse benefício eu acabo não sobrevivendo. E esse é o cenário perfeito para sustentar governos fracos, populistas e autoritários como esse que está tocando o país nesse momento. E para sustentar toda essa farra, nós que produzimos, nós que trabalhamos, tomamos na cabeça com aumento de imposto, carga tributária recorde, rombo fiscal aumentando, juros nas alturas e agora metade do país dependendo de quem produz. E eu te pergunto, onde é que isso vai parar, hein? Como sustentar um país onde metade depende e a outra metade não aguenta mais pagar? Isso aqui é política social ou é o caminho direto para o colapso econômico, hein? Pois é, meus amigos, estamos vivendo em uma triste realidade, em um colapso anunciado. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio governo. Inclusive, eu vou trazer aqui essas matérias, essas informações oficiais, com o próprio governo dizendo, falando sobre o colapso que está prestes a acontecer nas contas do governo. Por que isso está acontecendo? Porque nós temos um governo que beneficia quem não produz. O governo que tira dinheiro das pessoas produtivas para dar para as pessoas improdutivas. Eu sou totalmente a favor
da gente ajudar as pessoas que têm algum tipo de problema. Eu sou a favor de auxílios sociais, mas deixar as pessoas resolverem esses problemas. Não colocar isso na mão, a cargo do governo. Porque a gente sabe muito bem o que acontece quando o governo mete a mão, né? É muita corrupção, cara, é muito roubo. No melhor dos casos, é muita ineficiência. E existem muitas pessoas que não conseguem trabalhar e a gente precisa ajudar essas pessoas. Só que isso precisa ser uma exceção. O problema é que esses programas de exceção acabaram virando regras e isso está destruindo a economia do nosso país. Bom, saiu aqui em alguns portais dizendo que o Brasil se torna o primeiro país em que 50% da população recebe auxílio e depende do governo para sobreviver. Metade da população em idade ativa no Brasil depende diretamente de políticas e programas governamentais. Já nessa outra matéria que saiu na Veja, cara, olha só, por incrível que pareça, diz que o país já tem 94 milhões de dependentes dos programas sociais. Cara, é muita gente. 94 milhões de pessoas é mais do que a população da Espanha, Portugal e Suécia juntas. Economia de baixa renda reduz presidente, governadores e prefeitos ao papel de gerentes do atraso. Lula é caso exemplar, ou seja, é o gerente exemplar do atraso. Isso quem está dizendo é a Veja, hein? Por incrível que pareça. Será que não caiu o Pix lá? Nem a velha mídia está conseguindo passar pano. Bom, olha só como é que começa a matéria. 7 em cada 10 brasileiros em idade ativa para o trabalho começaram esse último semestre de 2025, inscritos nos programas sociais do governo federal. Já são 94 milhões de pessoas com idade ativa entre 15 e 64 anos, registrada desde agosto no Cadastro Único, no CAD Único, que é o guichê de acesso a 4 dezenas de modalidades de benefícios sociais. Ou seja, ter mais de 40 modalidades de benefício social, meu amigo, isso aqui é um país que está quebrado mesmo, não é possível. E esse gráfico mostra pra gente as regiões aqui do nosso país onde os beneficiários do Bolsa Família superam o trabalho com carteira assinada. E isso acontece em 12 estados. E em primeiro lugar está aqui o Maranhão, com 1.224.032 beneficiários do Bolsa Família. Empregos com carteira assinada, 659.163. E qual é o saldo negativo? Tudo que está em laranjinha aqui, ó, é negativo. O Maranhão, que tem aí 564 mil beneficiários a mais do que gente trabalhando com carteira assinada. Cara, essa conta não fecha. O melhor estado, o estado com maior número de gente trabalhando do que recebendo Bolsa Família, vai aqui para São Paulo, que tem 2.517.000 pessoas recebendo Bolsa Família, recebendo o benefício, mas em contrapartida tem 14.364.000 pessoas trabalhando com carteira assinada. Um saldo positivo aqui de mais de 11 milhões, de quase 12 milhões de pessoas. Depois vem Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás, todos esses estados que têm mais de 1 milhão de saldo positivo. Bom, agora deixa eu te mostrar o que está por trás disso tudo, o que está destruindo a economia brasileira, e é algo que nenhuma manchete vai te contar. Isso aqui está nas entrelinhas, porque não é somente muito benefício ou pouco emprego que é o problema. O problema mesmo está na estrutura do orçamento brasileiro, e eu vou te explicar. O Brasil criou um sistema totalmente distorcido, tão distorcido que hoje 90% de todo o orçamento, todo o dinheiro que entra para o governo, é travado, é gasto obrigatório, é dinheiro que o governo não pode cortar, mesmo que ele queira. Ou seja, durante anos o governo trabalhou justamente para chegar nesse ponto. Ninguém teve a coragem de fazer as reformas necessárias. E o que entra nesses 90% que está travado, hein? Previdência, aposentadoria, benefícios, assistência, folha de pagamento, saúde, educação, repasses automáticos, ou seja, uma lista imensa de gastos obrigatórios. E isso significa, meus amigos, que o Brasil perdeu completamente o controle do próprio orçamento. O governo não consegue mais decidir aonde investir, ele não consegue mais decidir aonde cortar, ele não consegue reorganizar absolutamente nada. Tá tudo engessado. Até porque não existe disposição para resolver esse problema, e aí é onde vem a parte que destrói esse país completamente. Apenas 5% do orçamento é dinheiro livre, ou seja, 5% que sobra para estradas, para portos, aeroportos, infraestrutura, energia, saneamento, ou seja, fazer investimentos pensando no longo prazo, pensando no futuro. Por isso que o investimento público caiu para o seu menor nível em 20 anos, por isso que a máquina pública
começa a apagar a luz, a cortar contratos, a suspender obras, a reduzir o funcionamento. O Estado brasileiro virou um verdadeiro monstro que usa quase tudo para pagar a conta do passado, quase tudo para manter a dependência das pessoas e quase nada para construir o futuro. Bom, já que a gente está falando da Veja, trazendo a matéria da própria Veja também, dizendo sobre o colapso do governo que pode parar a qualquer momento. Olha só o que diz a capa da Veja. O apagão já começou. Cortes expõem o risco real de colapso da máquina pública estatal brasileira. Com o orçamento sufocado por despesas obrigatórias, diversos órgãos federais já suspendem programas. Isso já está chamando muita atenção. Por exemplo, aqui, a maioria dos economistas já afirma que em 2027 será o ano decisivo para o Brasil. O aumento das despesas obrigatórias, como saúde, educação, previdência social, entre outras, ocupará todo o orçamento da União e não restará dinheiro para manter muitos dos serviços públicos em pleno funcionamento. Em menos de 2 anos, a máquina federal pode literalmente parar. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, isso já está acontecendo gradualmente com a desativação de serviços prestados à população. Um processo que já começou a julgar pelos relatos dos próprios órgãos federais, que eles reduziram o expediente, cortaram funcionários, suspenderam programas e adiaram investimentos. E agora o estopim foi a decisão do governo federal de congelar 31 bilhões de reais em gastos para cumprir a meta fiscal. Ou seja, na hora que dá problema, o que eles fazem? Eles vão lá e cortam investimentos importantes, investimentos necessários. Mas fundão eleitoral continua aumentando. Gastos com o cartão corporativo do Lula continuam batendo todos os recordes e entrando em sigilo. Viagens estatais que estão dando déficits bilionários aí por conta da corja que está tocando essas estatais, isso ninguém pensa em mexer. Mas na hora que a água bate no bumbum, o que eles fazem? Eles cortam investimentos esses que são necessários para a nossa população. Alguém tem que pagar a conta, né? Obviamente não vai ser a turma de Brasília. Não vai sair do bolso deles. Vai sair do bolso da população brasileira. Agora, meus amigos, depois disso tudo, me diz aqui, cara, que país é esse que aumenta o benefício enquanto diminui o emprego, hein? Cara, que lógica é essa? Que expande a dependência enquanto destrói a base produtiva. Só para você ter uma noção da escala dessa política populista, o Bolsa Família saltou de R$ 394 por mês para R$ 670 por mês em apenas um ano. E o valor médio dos benefícios sociais bateu aí R$ 836 em 2024, o maior da história. É distribuição atrás de distribuição, atrás de distribuição. Parece generosidade, mas não é. É dependência, é controle, é política de curto prazo que destrói o longo prazo. E enquanto isso, a economia brasileira amarga juros nas alturas, rombo fiscal explodindo, investimento público derretendo e um país aonde produzir vira um verdadeiro castigo e depender do governo vira regra. Esse é o plano, segurar o país inteiro pelo estômago, pela necessidade, pelo medo de perder o benefício, e o resultado é esse que você já está vendo acontecer. Mais da metade da população brasileira depende e a outra metade ela não aguenta mais pagar. Agora eu te pergunto, isso aqui é política social ou é o caminho direto para o colapso econômico, hein? Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua participação, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua opinião aqui é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, me ajuda a propagar essa mensagem com mais pessoas, compartilhando pelo menos com um grupo que você participa aí no WhatsApp ou uma pessoa que você conhece. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.